A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos aqui para realizar mais uma live. Nós estamos usando como base de estudo o livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Nós estamos até agora já no capítulo 37. Olha que bênção! Quem está acompanhando desde o início, são 40 capítulos. E estamos chegando já no finalmente. Nós temos apenas alguns capítulos para encerrarmos esse livro, que foi uma bênção. Creio que edificou a fé de muitos, inclusive a minha. Graças a Deus. E você pode sim estar assistindo aquelas que você ainda não assistiu através do nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você também pode acessar lá no YouTube, a nossa página, lá não é ao vivo é só no Facebook. Então no YouTube você pode sim estar aí acessando Igreja Batista Eulan, e você pode estar também ali curtindo e ativando a notificação em nome de Jesus. Nós iremos agora falar mais uma live, como eu disse. Nós estamos no capítulo 37, partilhando sua mensagem de vida. Que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando, e eu tenho a certeza que será bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, iniciando aqui, recapitulando um pouquinho, nós estamos falando de uma vida com propósito, o autor Rick Warren, e nós falamos do propósito número 1, do 1 ao 14, o capítulo. Você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do capítulo 15 até o 21. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do capítulo 22 ao 28. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus, do capítulo 29 ao 35. E o propósito número 5, que estamos falando agora, você foi feito para uma missão. No 36, nós falamos feito para uma missão, e agora 37, partilhando sua mensagem de vida. Vamos ali então, 1 João capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Olha que palavra maravilhosa. Na versão original, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho lhe deu. Então isso é muito importante. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Como nós estamos falando no capítulo 37, partilhando sua mensagem de vida. Então, para a gente compartilhar a mensagem de vida, lembrando que Jesus é a vida, Deus deixou em nós o que? Esse testemunho maravilhoso. Ou seja, crendo em Jesus, nós temos esse testemunho que da parte de Deus dentro de nós. E podemos sim compartilhar. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. Então a sua vida, a minha vida, nós que nascemos de novo, somos uma nova criatura, somos cristãos, ecoa o quê? A palavra do Senhor. As notícias sobre a sua fé em Deus são conhecidas. Aquelas pessoas vão saber que você realmente tem uma fé em Deus. E por isso vão conhecer, sim, o que Deus tem feito na tua vida. Não temos que dizer mais nada. Vocês são a própria mensagem. 1 Tessalonicenses 1,8. Porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. O próprio testemunho, as pessoas por onde você trabalha, na sua família, ou muitas vezes na sua vizinhança, muitas vezes na própria igreja, vão ver que você é diferente, tem um brilho diferente, tem algo diferente. Então isso faz com que o Espírito Santo brilhe através de você.
Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Então, lembrando que Deus nos deu uma mensagem de vida, não é de morte. Muitos estão dizendo aí, olha o coronavírus, vai morrer, morrer, morrer. Muitas mídias, né? Se você ligar lá, só sai morte. Mas a nossa notícia não é morte, a nossa notícia é vida. E Deus nos deu essa mensagem de vida para compartilhar. Mas isso que Deus nos deu, quando você se tornou cristão, ou seja, quando nós entendemos a mensagem de Deus e entendemos que Jesus é o Salvador, entregamos a nossa vida a Ele e Ele mora em nós e Ele vive em nós, da mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Então, da mesma forma que nós nos tornamos cristãos, também nos tornamos mensageiros de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você, através de mim. Paulo disse, nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Eu não preciso falsificar o que está aqui. Eu vou pregar o que está aqui. É a palavra de Deus genuína, como tantos outros, mas é com sinceridade, e é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos, nós anunciamos esta palavra. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar. Talvez você diz, mas pastor, eu não tenho nada para compartilhar, né? O que eu vou falar? Mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Porque para Satanás, o nosso adversário, quanto mais gente ele levar para a destruição, para a condenação eterna, melhor. Porque ele já está condenado e ele não tem mais solução. E ele tem feito agora, desesperadamente, tentando levar muitas pessoas junto com ele. Mas aqueles que são de Cristo, ele não pode levar. E cabe a nós, sim, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Você tem um depósito de experiências que Deus deseja utilizar para trazer outras pessoas para a família, que é a igreja. Lembrando que hoje a igreja ainda, dentro dessa pandemia, não pode estar se reunindo por causa da questão da pandemia, por causa da aglomeração. Mas ela está se reunindo. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ela está se reunindo quando? Quando você, sim, assiste os cultos, quando você compartilha, quando você está aí junto, querendo sim se fortalecer na fé, recebendo uma palavra de vida, você deseja esta palavra, então você realmente está aí, vivo, viva na igreja de Deus. E isso é maravilhoso. A Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Você creu em Jesus? Eu criei em Jesus. Então nós temos o testemunho da nossa conversão, o testemunho daquilo que Deus fez em nós. Sua mensagem de vida está dividida em 4 partes, preste atenção. A sua mensagem de vida, a minha mensagem de vida, está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou um relacionamento com Jesus, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, suas paixões de origem divina, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu, e as boas novas, a mensagem da salvação. Então, vou repetir aqui para você a respeito dessas 4 mensagens, né, que está aí na sua vida dividida em 4 partes. Então, vamos lá, recapitulando. O seu testemunho, o meu testemunho. O que é isso? É a história de como você iniciou um relacionamento com Jesus. É isso que você vai compartilhar, como você teve um encontro com Cristo. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. A terceira coisa, suas paixões de origem divina, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. E as boas novas, a mensagem da salvação. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. Então nós vamos ver a parte agora, ok? Cada um.
O testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer sua obra e falar por ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que ele fez para vocês. Olha 1 Pedro 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, esse testemunho de vida, quando você tem um encontro com Cristo, o que acontece? Primeiramente, você que tinha no coração mágoa, ressentimento, você conseguiu lidar com isso. Você conseguiu liberar o perdão, ainda que não foi fácil. Ou se ainda não conseguiu, está lutando para conseguir. E isto sim, ele está dizendo que aquele que diz que está na luz e continua odiando o seu irmão, até agora está nas trevas. Então, quando você tem uma conversão genuína, primeira coisa é liberar do seu coração a mágoa, o ressentimento, o ódio. Jesus disse, se você não perdoar, eu também não posso te perdoar. É uma das coisas que ele trabalha em nós, porque ele também foi ofendido, ele foi maltratado, e ele perdoou. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E você, quando precisa do perdão de Deus, Deus está sempre disposto a te perdoar. Então, quem somos nós para não perdoar? Então, nós temos que perdoar para sair das trevas para a sua luz. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente partilhar suas experiências pessoais, que nos diz respeito ao Senhor. É um tribunal, não se espera que a testemunha, em tribunal não se espera que a testemunha debata o caso, não é verdade? Comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. É o advogado que vai debater o caso, é o advogado que vai comprovar se há verdade naquilo que realmente está se falando, e é o advogado que vai também insistir no determinado veredito. A testemunha, que somos eu e você, aqui no caso, simplesmente conta o que lhe aconteceu e o que viu. É isso que nós temos que fazer. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Amém? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E não vocês serão meus advogados. Não, Jesus não disse que nós seríamos advogados dele, mas seríamos testemunhas dele. Ele quer que você conte a sua história para os outros. É o seu testemunho, sim, a sua conversão, a sua experiência, né? Até mesmo para edificação. Por isso que muitos programas de televisão, até igrejas, eles trabalham muito na questão dos testemunhos, dos milagres. Porque eu tenho a certeza, desde quando começou a pandemia, muitos milagres o Senhor fez através até mesmo do nosso trabalho aqui, das lives. Mas você foi abençoado, mas você não testemunhou. E é importante sim você entrar em contato conosco, ou até mesmo você mandar ali, pastor, olha, eu fui curado, pastor, Deus abriu porta de emprego, pastor, Deus me deu livramento. Olha, eu preciso testemunhar, mesmo que seja ali em você escrevendo para a gente anunciar, porque isto é importante. Nós somos testemunhas, porque vai edificar a fé de muitos outros. Como nós vimos aqui, a irmã Carol testemunhando, né, que ela chegou a morrer, ficou 10 minutos morta, mas o Senhor trouxe ela de volta, Deus teve misericórdia e hoje está aí, o Senhor, né, dando graça para a vida dela. E quantos testemunhos, hoje mesmo um casal todo feliz, pastor, olha, eu louvo a Deus porque a minha filha está fazendo aniversário hoje, né? Inclusive eu posso dizer, eu creio que não tem problema, a Tatiana e o nosso irmão Ciandros. Olha, a Ana Laura está fazendo aniversário hoje e graças a Deus, além, né, de mais um ano de vida, Deus abençoou ela que ela conseguiu passar na medicina. E eu até disse para eles, olha, isso tem acontecido porque vocês têm semeado no reino de Deus, vocês têm sido, sim, alicerces para a obra de Deus, vocês têm sido generosos. E a semeadura de Deus, com certeza, Deus não deixa faltar. Então semeia no reino de Deus, testemunhe, fale,
Com certeza Deus é aquele que abre porta e agindo Ele, quem impedirá? E tem outros testemunhos. Com certeza talvez tenha até o seu que ainda você não deu. Então que você possa sentir no coração de nos comunicar para dar glórias a Deus. Vamos lá agora. Não há outra história exatamente igual à sua. Então somente você pode contá-la. Se você deixar de partilhá-la, ela será perdida para sempre. Se você não der o testemunho do que Deus fez, seja livramento, seja cura, seja libertação, seja conversão, ela vai entrar no esquecimento, porque aconteceu com você, somente você pode contar. Então é importante você nos conectar e dizer, olha, Deus tem feito isso, e isso para a glória de Deus. Você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Também porque é difícil argumentar com uma experiência pessoal. Na prática, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, sabia disso? O seu testemunho de vida, o meu testemunho, é mais eficaz do que a palavra de Deus. Lembrando que eu não estou dizendo que a Bíblia não é a regra de fé. Ela é a regra de fé, ela tem todo o poder, mas para a pessoa que está lá fora no mundo, que muitas vezes desacredita de Deus, da Bíblia, desacredita de tudo, a única coisa que ela vai dar crédito é na sua vida, porque ela está vendo o que está acontecendo com você. Então o seu testemunho vai falar, sim, muito alto. Porque as pessoas que não creem veem os pastores como vendedores profissionais. Então a pessoa aí que está aí fora, ele vê a gente como vendedores profissionais, dizendo do poder da cura, de libertação, de restauração. Mas veem a você como um cliente satisfeito. Então as pessoas, quando você testemunha, vão ver em você como aquele cliente sim satisfeito, porque Deus tem operado na tua vida, Deus tem se manifestado. Logo lhe dão mais credibilidade. Histórias pessoais também são mais fáceis de relatar do que princípios. E as pessoas adoram ouvi-las. Elas cantam, elas captam nossa atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Então, o nosso testemunho na mente das pessoas, ela dura mais. Os incrédulos provavelmente perderiam interesse se você começasse a citar teólogos, mas tem uma curiosidade natural sobre experiência que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar, de seu coração para o delas. Outro mérito do testemunho é o fato de que, outro mérito do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitas pessoas que não aceitariam a autoridade da Bíblia irão dar ouvido a uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho, em vez de citar as Escrituras. Atos, capítulo 22, versículo 26. Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante e o avisou, dizendo, vê o que está para fazer, pois este homem é romano. Então você vai perceber que Paulo, ele dá o testemunho. O testemunho dele nós temos ali no capítulo 9 de Atos, quando ele estava indo para a cidade de Damasco e ele cai do cavalo, porque uma luz aparece em pleno meio-dia e ali a Bíblia fala que ele cai do cavalo e uma voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque ele estava indo prender os cristãos que estavam em Damasco. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou a Jesus, a quem tu persegue. E olha só, interessante que Jesus disse que ele estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja. Então, o que nos chama a atenção é que quando perseguem a você, que é a igreja, eu que somos igreja, está perseguindo a Cristo. A partir dali, a Bíblia fala que o Paulo ficou cego e ele foi para a cidade de Damasco levado, e a Bíblia fala que lá na frente agora, Deus usa alguém para orar por ele. E quando ele ora, a Bíblia fala que agora ele volta a enxergar e ele começa a pregar. E das suas mensagens que ele pregou, por 6 vezes ele conta a sua experiência do encontro com Jesus. E isso foi maravilhoso, porque muitas pessoas acreditaram nessa experiência maravilhosa. Com certeza acreditarão também na sua experiência, na sua conversão, no seu testemunho.
A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. A melhor forma de estarmos preparados é escrever nosso testemunho e então decorar os pontos principais. Divida-os em 4 partes. Olha aí as perguntas. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Você quer dar o seu testemunho para que as pessoas possam também ser impactadas? Uma das coisas que você pode trabalhar é como era a minha vida antes de conhecer Jesus. Como percebi que precisava de Jesus? Como comprometi minha vida com Jesus? E a diferença que Jesus faz na minha vida. Então, que você possa entender isso. E eu posso aqui também dar um breve testemunho do que Deus fez na minha vida. Então, como era a minha vida antes de conhecer Jesus? A gente era uma família, e uma família que já tinha passado por muitos momentos difíceis. Nós éramos 8 irmãos, praticamente 4 morreram e 2, um foi de acidente de trem, o outro, com 24 anos, tinha ali uma filha, e o outro também com 28 anos veio a falecer. E quando foi caçar, naquela época não tinha tanta implicância na caça, e quando ele foi caçar, ele foi fazer o giral ali na árvore e possivelmente esperar ali a sua caça, capivara que seja, ele possivelmente deve ter cochilado e a espingarda onde ele sentou possivelmente escorregou, isso é a explicação, e sem querer bateu talvez ali no galho e disparou e caiu, bateu sobre ele e ele caiu morto. E o meu pai, tanto no primeiro que morreu de trem, como também na questão do outro que morreu, né, quando foi caçar, que teve que ir lá ficar presente. Então não foi muito fácil para o meu pai. Tanto na primeira, do filho de 24 anos, que estava lá morto diante, né, da situação do acidente de trem, como também o outro que foi caçar. E isso resultou também na vida do meu pai, ainda que ele era um homem abençoado, ele fazia de tudo para trazer o alimento para casa, mas também acabou levando ele um pouco para o alcoolismo. Então, ele trabalhava, era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa abençoada, mas quando chegava em casa, muitas vezes, por todas as situações, eu talvez não culpo, né, acabava a bebida trazendo um certo transtorno para toda a nossa família. Não era fácil. A minha mãe também, por causa da perda dos filhos, muitas vezes ia para trás da casa e batia a cabeça, até tentando suicídio. E isso eu apenas com 7 anos de idade, vendo tudo essa situação. Então não foi fácil, uma infância bem complicada. Mas quando chegou aos 14 anos, o que acontece? Apareciam as manchas das minhas mãos e eu ia para a escola, os colegas até caçoavam, porque umas manchas que foram criando feridas, e essas feridas foi aumentando. Ia no médico, falava, é sumo de limão, olha, você procura passar uma pomada, e passava e nada resolvia. Até no desespero, por causa daquilo que até fedia, alguém chegou e falou assim, olha, vai a tal lugar ali, que ali é bom. Como a gente não conhecia a palavra de Deus, eu fui lá num lugar, e quando cheguei, não sabia que era aquele lugar, mas fui ao centro de Candomblé. E quando cheguei lá, eu não conhecia tudo aquilo lá, mas eu vi uma mesa farta ali naquele centro de Candomblé. E naquela mesa tinha várias imagens, até imagens daqueles que a gente conhecia muitas vezes por causa da religião que a gente frequentava. E eu via, falava, olha lá, olha, né, Jesus está lá, olha a imagem dele, olha ali o santo tal e tudo mais.
mas também tinha aquelas imagens de demônios, de Exus, mas eu não entendia muito. E quando eu cheguei ali, manifestou ali uma entidade, mandou comprar um monte de coisa, e eu, no desespero da situação, fui lá e comprei. O desespero era tão grande, eu acho que daria quase metade de um salário mínimo na época. E quando, no outro dia, eu voltei lá, manifestou ali novamente aquela entidade e colocou ali agora minhas mãos no chão, que estavam todas cheias de feridas, desenhou minha mão ali no giz, colocou uma vela preta, uma amarela, e colocou pólvora, colocou enxofre, e colocou fumo, e colocou vinho, e pegou a pólvora, e colocou nas feridas. Naquela hora eu vi estrela, mas não entendia muito, passou uns 3 dias, não tinha mais nada. E eu, então, acreditando que ali realmente eu fui curado, eu comecei a frequentar. Hoje a gente entende que a pólvora por si só ela é cicatrizante. Mas a Bíblia fala que o diabo que os enganava. E ele começou a me enganar aí com 14 anos. E eu fiquei ali até aos 16 anos. E muitas vezes eu ia, e ali muitas vezes fazia rituais, muitas vezes fazia bruxaria, e eu queria desenvolver, eu queria receber ali as entidades. E quando eu então desejei receber as entidades, fazer a gíria, que ali era assim falado, alguém chegou para mim e ali as entidades disse: você não pode desenvolver agora. E eu com 15 anos ia até nas encruzilhadas e tudo mais. Eu falei: mas por que eu não posso? E ele então disse: olha, quando você tiver 16 anos, se você estiver aqui, você vai desenvolver-se. Mas e eu insisti: não, eu quero agora. Se não, quando você tiver 16 anos, você vai entender. E eu então fiquei muito bravo, mas continuei. E aos 16 anos eu fui trabalhar na Riachuelo, aqui em Araçatuba. E quando eu cheguei na Riachuelo para trabalhar, ainda jovem, 16 anos, e lembrando que a nossa casa, com toda a situação, estava passando aquela situação ainda, meu pai, ainda minha mãe, com situações, família, problemas financeiros, lutas. Então não era muito fácil. Eu era ainda um jovem, né, um adolescente, podemos assim dizer. E quando eu cheguei ali na Riachuelo, e nós tínhamos de manhã a tarefa de, porque eu entrei como pacoteiro da Riachuelo, aqui em Araçatuba. E a tarefa era das 8 às 10 da manhã, 2 pacoteiros eram responsáveis de separar os cabides das roupas que se vendiam ali, ficavam os cabides, ficava tudo entrelaçado numa caixa, e no outro dia tinha que separar, ia quase umas 2 horas. E nisso, na escala, ficava eu e o Robson, que foi a pessoa que levou para mim a palavra de Deus. Enquanto a gente estava ali, ele falava de Jesus, ele falava da palavra de Deus, e eu, por não gostar da Bíblia, não gostava de crente, não gostava de pessoas que se dizia cristã, afinal de contas, também estava lá no candomblé, eu tirava o sarro, eu cantava a música do candomblé para irritá-lo, e ele ali falando do amor de Deus, falando de Jesus, até chegou um momento, depois de um mês, mais ou menos, 2 meses, ele me convidou para ir para a igreja dele. E eu, na hora, eu falei assim: tá bom, eu vou na tua igreja com uma condição. Desde que você nunca mais fale desse Jesus, eu não aguento mais. E ele disse: então tá bom. Então nós vamos marcar então você vai comigo e amém. E foi muito sábio. E nós marcamos então no domingo para irmos à igreja. E quando nós fomos no domingo, porque nós tínhamos também uma vez por mês uma escala dos pacoteiros para fazer com que as portas da Riachuelo se abrisse e ficava apenas a porta de vidro exposta para a vitrine. Às 6 da tarde, às 10 horas, vinha e fechava novamente. E nós já estávamos na escala naquela semana. E eu então sempre ia normal, mas fui sempre ia de bermuda. Naquele dia, como ia para a igreja, fui de calça, né, uma roupa melhor. E eu não tinha carro, não tinha nada, fui de bicicleta. Quando eu cheguei lá, eu cheguei primeiro, depois chegou o chefe de equipe e o Robson ainda não tinha chegado.
E quando o chefe de equipe me olhou, me viu todo arrumadinho, falou: onde você vai? Eu falei: eu vou na igreja do Robson. E ele disse: mas você vai na igreja do Robson? Sim. E o que você vai fazer lá? Você não é da igreja dele. E quando ele falou isso, eu analisei e falei: é verdade, né? Eu não sou da igreja dele, eu nasci na igreja tal e vou morrer na igreja tal. E eu, então, quando o Robson chegou, eu falei: não, eu não vou. Ele, né, não insistiu nem nada, tudo bem, não vai, não vai. E não fui. Como eu também não cumpri a minha palavra, aquela semana ele também não cumpriu a palavra dele. E falando de Jesus de novo. E só sei que isso de ir na igreja dele foi umas 3, 4 vezes com a mesma situação. Quando eu chegava lá, estava o chefe de equipe e ele questionava: onde você vai, mas por que você vai e tal. E realmente eu desistia e não ia. Até que um dia, talvez na quarta vez, né, de todas as situações que tinha acontecido, aquele chefe de equipe não foi e eu então agora fui para a igreja do Robson, que foi a Igreja Batista, Batista Renovada, até do nosso saudoso pastor Eupídio, que o Senhor recolheu no dia de ontem, deixou esse grande legado. E a igreja era bem pequenininha, na rua Tomé de Souza, e nós fomos, se não me engano, acho que era 119. E quando nós chegamos ali, a rua da Tomé de Souza era de terra, a igreja era pequenininha, talvez o tamanho da nossa, que é hoje aqui, cabia mais ou menos uns 60 membros, talvez, nem isso, não sei. Porque eu lembro que o número do meu cartão de membro é número 52, da Igreja Batista, eu tenho até hoje, número 52. E quando eu cheguei ali, as pessoas chegaram, vieram me cumprimentar, me abraçaram, dizendo: olha, seja bem-vindo, que bom que você veio, os jovens também vieram. E aquilo lá, para mim, já foi diferente, porque no Candomblé, quando você vai, as pessoas te chamam você de cavalo, de aparelho, né, de desgraçado, para cima, porque você não tem a graça de Deus. Então ele te chama disso. E aonde eu ia também, quem mal te comentava quem estava do lado, né? E ali foi algo diferente. Eu falei: aqui é diferente. Começamos então a cantar louvores, porque a igreja tem os louvores, e aqueles louvores foram entrando no meu coração, os hinos, as mensagens, e foi me cativando. Até que, quando o pastor pregou, parece que ele estava pregando a minha vida, tudo que estava acontecendo. E eu fui ouvindo a mensagem, mas ao mesmo tempo eu fiquei com raiva, porque eu falei assim: o Robson falou a minha vida para o pastor, e agora o pastor está pregando a minha vida aqui para todo mundo, e todo mundo fica sabendo agora. E eu, né, me senti um pouco com vergonha e com raiva, porque ele não deveria ter feito isso. Só que ao mesmo tempo que eu estava com raiva por causa que eu estava tendo aquele sentimento que parece que o pastor estava pregando a minha vida porque o Robson tinha comentado a minha vida para ele, porque nós muitas vezes trocava algumas coisas ali, né, quando a gente estava separando os cabides, mas dentro de mim queimava. Alguma coisa era diferente, porque aquela palavra que o pastor estava pregando, dentro de mim queimava, algo diferente. Ardia aqui dentro de mim. Na época eu não sabia, hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus que falava ao meu coração. E ao mesmo tempo, o pastor terminou, né? Ele fez o apelo, é claro que no momento, né, não, de maneira nenhuma, porque lembrando que eu tinha falado para o Robson que eu iria lá na igreja dele com a condição que nunca mais ele falasse de Jesus, porque não aguentava mais. Mas terminou o culto, veio ali novamente a igreja, os jovens: olha, seja bem-vindo, gostou do culto? E pior que lá dentro eu falava assim: pior que eu gostei. É pior que eu gostei, porque eu naquele momento que eu estava indo, a minha condição era para ir, para nunca mais voltar e nunca mais ouvir da boca do Robson nada de Jesus. Mas aquilo lá foi impactante. Naquela semana, então, começou a vir no meu coração o desejo de perguntar para o Robson algumas coisas. Antes eu tinha receio, antes eu tinha o coração endurecido, e eu comecei a falar, a perguntar. E ele então começou a trazer para mim algumas coisas que eu tinha de questionamento. E até que o Espírito Santo foi trabalhando, foi agindo, foi se manifestando, e realmente foi algo maravilhoso. Porque naquele momento que eu fui entendendo a palavra, o Espírito Santo foi trabalhando, e isso ainda demorou mais ou menos uns 6 meses para que eu entendesse totalmente o que era um encontro real com Jesus, o que era uma conversão.
Então, eu lembro que no dia 17 de abril de 1986, numa quinta-feira, era um culto que tinha na igreja, e como era uma igreja pequena, não se fazia convite, né, de entrega, até mesmo de confissão de fé. E naquele dia eu senti no coração de chegar para o pastor, na época o pastor Eupídio, e eu disse para ele: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, o senhor pode no culto me chamar? E ele disse amém. E quando então ele pregou a mensagem, falou do amor de Deus, chegou às 9h10, por isso que eu marquei, porque eu tinha programado que eu ia entregar minha vida a Jesus naquele dia. Então, às 9h10 da noite, quando ele para a mensagem, falou: olha, hoje está acontecendo algo diferente. E lembrando que na época eu tinha só 16 anos. Falou assim: olha, tem aqui um jovem que está vindo para a igreja, já faz alguns meses, e realmente ele conta um pouco da minha vida, até, né, que saindo lá da onde eu estava, do Candomblé, que o Senhor realmente me libertou, porque quando a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará, em João 8,32, e João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando eu leio a palavra e vejo que os feiticeiros não entram no céu, eu falo: meu Deus, eu sou um feiticeiro, porque eu estou lá, e o Senhor realmente mostra que não vai entrar. E eu ali naquele momento começa a cair as escamas, começa a me dar entendimento daquilo que eu estava fazendo de errado. E agora ele começa a dizer: olha, ele veio pedindo para eu fazer esse apelo. Então ele me chama para a frente, e quando ele me chama para a frente, e eu levantei para ir, na hora que eu estava indo, coisa de segundos, eu percebi que foi uma experiência que Deus me deu naquele momento. O Espírito Santo falou ao meu coração: você lembra naquele dia, quando você tinha, porque eu estava lá no Candomblé, eu devia ter uns 15 anos, quando eu queria desenvolver, receber ali os guias também, e eu mal imaginava que aqueles guias, né, não tinha nada de Deus, são demônios disfarçados. E naquele momento o Senhor falou: você lembra que você queria desenvolver, que você pediu para o chefe do terreiro para desenvolver, ele disse que não, e você insistiu dizendo: olha, eu quero desenvolver. E ele disse: quando você tiver 16 anos, se você estiver aqui, você vai desenvolver, mas quando você tiver 16 anos, você vai entender. Naquele momento, aí o Espírito Santo falando no meu coração, quando eu estava indo para frente, naquele momento, eu quero te dizer que eu disse para o diabo: não toque nele, porque ele é meu. Aleluia! Ele é meu. Deus tinha um propósito na minha vida. E realmente o Senhor fez esta obra, porque aos 16 anos, quando eu levantei a minha mão a Jesus, foi uma conversão genuína, foi uma transformação. Deus entrou na minha vida, Deus transformou, tirou aquele vazio que tinha no meu coração. E eu quero dizer para você que ali foi experiências que Deus foi trazendo para minha família, para minha casa. O meu pai depois, graças a Deus, ele foi se libertando daquele vício. A minha mãe também, hoje ela tem 93 anos, mas Deus foi também trabalhando naquela situação que ela estava vivenciando. Os meus irmãos, graças a Deus, deixaram de morrer depois desse período, e foi um grande período assim que Deus nos deu de graça, de paz, porque realmente o Senhor fez toda a diferença. E isso é um resumo do meu testemunho, como você também pode, né? Como nós estamos falando na lição de hoje, que nós precisamos sim entender que você foi feito para uma missão, e você pode partilhar a sua mensagem de vida através do seu testemunho, através daquilo que Deus fez, daquilo que Ele atuou quando você teve o encontro com Cristo, e verdadeiramente a levar outras pessoas a ouvir esse testemunho para serem impactadas. Então, dentro disso, aí temos essas perguntas: como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Como percebi que precisava de Jesus? Tudo isso eu te respondi aí, né, resumidamente. Como comprometi minha vida com Jesus e a diferença que Jesus faz na minha vida. Então, lembrando que desde 86, que a minha vida foi transformada. E eu louvo a Deus. Hoje a gente está com 51 anos. Graças a Deus Ele tem nos sustentado. Foi vários momentos de luta, dificuldade, muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas provas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você, logicamente, tem muitos outros testemunhos, como eu também. Se eu fosse contar todos os meus testemunhos aqui, já pensou? Desde 86, da minha conversão, várias experiências com Deus. Então a gente passaria a noite toda. Além do relato da salvação, como eu contei para você, você tem um relato para cada experiência na qual Deus o auxiliou.
Você deve fazer uma lista de todos os problemas, circunstância e crise das quais Deus o salvou. Então você vai fazer essa lista de cada experiência, de cada situação, e você vai usar isso para testemunhar. Então seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com seu amigo incrédulo. Compartilhe com ele, aquele que não está crendo em nada, fale para ele da sua experiência. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensinou a partir de suas experiências com Ele. Existem lições e discernimentos que você aprendeu sobre Deus, relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos de vida. Davi orou: Deus, ensina-me as lições de vida para que eu me mantenha no curso. Olha Salmo 119, 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e eu guardarei até o fim. Deploravelmente, muitas vezes deixamos de aprender com várias coisas que nos acontecem. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: repetidas vezes Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam até que finalmente seus pecados os destruíram. Salmo 103, 43. Muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes nos seus desígnios e foram abatidos pela sua iniquidade. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com a experiência dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Provérbios 25, 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Então você escreva as principais lições de vida que aprendeu, para que possa partilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão, sim, o rei Salomão, por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, os quais são repletos de lições práticas de vida. Imagina quantas frustrações inúteis poderiam ser evitadas se aprendêssemos com cada lição de vida das pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eu encorajo a fazer uma lista de suas lições de vida. Você não deve ter tido a oportunidade de ponderar a respeito delas, a menos que as tenha anotado. Eis algumas perguntas para cutucar sua memória e fazê-lo começar. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com o fracasso? Aí nós vemos o exemplo, Salmo 51, que você percebe ali o próprio Davi, quando ele peca e agora ele busca novamente o arrependimento. Você vai ver que ele pede ao Senhor que novamente lhe dê essa oportunidade. Olha o que ele diz aqui: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que deseja que a verdade esteja no íntimo. Faze, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. E aqui ele começa a dizer: Senhor, venha me purificar, porque ele tinha pecado. Olha o versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação, porque quando ele pecou, quando nós pecamos, a alegria da salvação vai embora, o Espírito Santo, porque ele entristece. E aí ele estava pedindo novamente: Senhor, restitui. E o que ele estava fazendo? Um coração arrependido, confessando sim as suas fraquezas, as suas faltas. E eu sugiro para você ler o capítulo 51 do Salmo, que fala sobre esse tempo de Davi.
O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro. Olha Filipenses 4, 11 ao 13. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontrei. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória! Então nós estamos vivendo tempo de pandemia. O que você está aprendendo agora? Talvez o seu dinheiro está menos do que antes. Você talvez tem menos facilidade, ou talvez está sem emprego. O que você está aprendendo com tudo isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão, 2 Coríntios 1, do 4 ao 10, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que coisa linda, o que aprendemos quando passamos por dor, tristeza e depressão. Deus permite a gente passar, sabe por quê? Porque lá na frente, a sua vida, o seu testemunho, vai fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas, possam ser edificadas através daquilo que Deus fez na tua vida, do seu comportamento diante do caos, e você vai poder dizer, olha, eu fui consolado, Deus esteve do meu lado. Aqui olha o versículo 7, é a nossa esperança, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Olha que coisa linda. Voltando aqui, o que Deus me ensinou pela expectativa. Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A expectativa, meu Deus, como está difícil, quando vai passar essa pandemia? Quando vai passar? Quando a gente vai conseguir voltar a trabalhar de novo? Quando a gente vai voltar a ter o culto de novo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você precisa ter essa experiência. Você vai aprender com tudo isso. O que Deus me ensinou com a doença. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Talvez é na doença que fez você chegar mais perto de Deus. Talvez foi na necessidade que fez você se chegar mais perto de Deus. Talvez foi no diante da tribulação que fez você encontrar Jesus e ter essa salvação, ter a libertação. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ter todos os recursos desta terra e morrer sem a salvação? Então, de repente, Deus permite para que você saia aprovado de tudo isso e não reprovado. O que Deus me ensinou com a decepção. Talvez você se decepcionou com tantas coisas, como eu também já me decepcionei. Decepcionei com várias situações, com pessoas. Decepcionei talvez até comigo mesmo, e você também pode ter tido isso. Gênesis 50, 20, vós na verdade intentaste o mal contra mim, Deus porém o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Nós encontramos desse fato aqui José, que tinha sido vendido pelos irmãos, foi escravo, foi depois para o calabouço, mas Deus o exalta, coloca governador de todo o Egito, e agora chegou a hora de encontrar com aqueles irmãos que fizeram mal para ele, e agora diante desse momento ele poderia se vingar, ele poderia mandar matar, que ele tinha esse poder, mas ele fala, olha, todo o mal que vocês intentaram, Deus, ele reverteu em bem. Aleluia! Todo o mal, toda a situação, tudo aquilo que nos decepcionou, que nos frustrou, Deus pode usar este mal para transformar em bênção na minha vida, na tua vida, como também Ele transformou, e a glória seja dado a Ele, a honra seja dado a Ele. Ele não nos decepcionou, Ele não nos deixou, aleluia, é Ele que nos exalta, é Ele que nos honra. O que aprendi com a minha família, com a minha igreja, meus relacionamentos, meu grupo pequeno e com os que me criticam, o que eu aprendi com tudo isso? Você pode anotar e compartilhar, porque você vai ver experiências lindas que Deus tem feito e ainda irá fazer na tua vida. Sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Nosso Deus é um Deus apaixonado, sim, apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta as outras.
À medida que você se aproximar dele, ele dará uma enorme paixão por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Então, lembrando que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ter dele aquilo que tem no coração dele, que é a paixão, paixão pela humanidade perdida, e ele coloca isso no nosso coração. Aleluia. O que quer que seja, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar sobre aquilo que mais importa, Jesus. Aleluia. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. Mateus 12:34. Como ele fala aqui: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se você está cheio de Deus, você não consegue ficar calado, você fala mesmo. Você fala na portaria, você fala muitas vezes lá para o seu patrão, você fala para o seu empregado, você fala para o seu vizinho, você fala para todos. Você abre a tua boca e diz: Jesus te ama, Jesus te ama. Aleluia. Ele quer sim transformar você, ele quer fazer de você uma nova criatura, quer te dar vida eterna. E para isso você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa entender que Jesus veio e morreu na cruz por você, você precisa recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida, que você faça isso pelo ato de fé, entregando a Ele a sua vida e fazendo um compromisso de estar seguindo, servindo a Ele até o fim da sua vida. Dois exemplos disso são Davi, que disse: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então, voltando, o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Você lembra quando eu contei o testemunho aqui, que eu cheguei lá na igreja, e aquele momento que seria a primeira e última vez que eu entraria ali, a palavra, ela veio e ela ardeu no meu coração. Tenha certeza que esta palavra está ardendo no seu coração, se você está de interesse assistindo esse momento. E como Davi disse, ardeu no meu coração. Aleluia, o Espírito Santo faz arder no seu coração esta chama, dizendo: eu quero, eu desejo, eu preciso, eu necessito. Aleluia. E Jeremias lhe disse: a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ou seja, aquilo que você tem recebido, a palavra, seja através das lives da oração, seja através dos cultos, seja através da vida com propósito, está ardendo dentro de você. E chega um momento que você diz: eu não aguento mais ficar dentro de mim, dentro da minha boca. Eu preciso falar, eu preciso anunciar, eu preciso sim expressar o amor de Deus que aconteceu por mim e por toda a humanidade. Jeremias 20, versículo 9. Deus dá a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É geralmente um problema que foi sentido na pele, como violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Então é aquela coisa: se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Quantas pessoas que vêm pela dor, e muitas vezes a dor acaba sendo uma violência, um vício, uma esterilidade, uma depressão, uma doença, outra dificuldade, que trouxe esta pessoa a Cristo. Algumas vezes Deus dá às pessoas uma paixão para falar em nome de grupos que não podem falar por si sós, o que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, desprovidos, os que não tiveram direito de justiça. Então muitas vezes Deus vai tocar no seu coração para você levar a palavra dele. A Bíblia fala que nós devemos levar a toda criatura, mas talvez tem grupos aí que precisam ouvir, que precisam realmente que nós oremos por elas, que nós intercedamos por ela, que nós sejamos sim um canal de bênção para a vida dela. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para impulsionar o seu reino. Ele poderá lhe dar o ardor de começar novas igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia. Quantas pessoas tiveram esse arder no coração? Se hoje nós temos a Bíblia em português, porque alguém teve no coração o arder de traduzir a Bíblia da origem
foi feita para nós, o português, e hoje nós conseguimos lê-la, e assim, porque alguém teve essa ideia, o desejo de fazer. Ou treinar líderes cristãos para ir pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Você pode ter recebido uma paixão dada por Deus para alcançar determinado grupo de pessoas com o evangelho, homens de negócios. Quantas pessoas a gente já viu aqui nessa tuba, o trabalho que foi maravilhoso no passado, a Donep, pessoas que foram alcançadas, que muitas vezes jamais viriam para a igreja, mas ali no trabalho que era feito através da Donep, homens de negócio, quantas pessoas foram impactadas, um trabalho direcionado aos adolescentes, os estudantes estrangeiros, jovens mães, ou os que praticam determinado esporte, ou até passatempo, Deus usando várias situações de estratégia, como Paulo mesmo disse, fiz de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar o tolo, e ao mesmo tempo ele diz para ganhar alguns, porque você não vai ganhar todos, nem Jesus ganhou todos, porque é questão de escolha, livre-arbítrio, mas devemos anunciar. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por um país ou por um grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos dá diferentes paixões para que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não pode esperar que alguém se entusiasme pela sua paixão. Então você não pode esperar, mas você tem essa paixão e você vai sim orar, você vai interceder. E muitos vieram ao Brasil na época como missionários, ou muitas vezes estão indo hoje para outros países, até países onde são fechados, mas e vão porque tem uma paixão e tem sido o canal de bênção. A Bíblia fala que vale para Deus uma alma, tem muito mais valor do que o mundo inteiro perdido. Então, se uma alma se converte, glória a Deus, alcançou o objetivo. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida um dos outros, porque ninguém tem como dizer tudo. Jamais menospreze a paixão dada por Deus a outra pessoa. A Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem. Gálatas 4:18. A sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas, o Evangelho? No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Romanos 1:17. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para contar aos outros. Nós temos esse privilégio. Olha, o ministério da reconciliação. Deus em Jesus reconciliou o mundo. Nós também, através de Jesus, podemos trazer aqueles que estavam separados de Deus para a reconciliação com Deus, através de Jesus. As boas notícias são que quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar o Evangelho, como você está vendo aqui na minha estante, vários livros que também podem te ajudar. E posso passar, como disse, uma lista de livros que têm sido bem úteis para mim, porque realmente é uma bênção. Nós temos vários livros, inclusive nós vamos começar logo em seguida desse trabalho que estamos fazendo, Uma Vida com Propósito, que são 40 capítulos, nós estamos no 37, encerrando. Nós vamos começar um trabalho maravilhoso que é o discipulado, algo que me acompanha desde praticamente da minha conversão. Foi algo maravilhoso. E esse trabalho do discipulado vai abranger tudo sobre a Bíblia, pergunta sobre a Bíblia, pergunta sobre o céu, sobre o inferno, pergunta sobre o que acontece depois da morte, sobre a vida eterna, benefício da salvação, sobre o novo nascimento. Então vai ser muito bonito, vai ser maravilhoso e gostaria que você também estivesse depois acompanhando, porque vai edificar e também você vai poder compartilhar para que vidas sejam salvas pelo poder de Deus. Vamos aqui agora, voltando, mas nem todo o treinamento do mundo irá motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 5 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos da forma que Deus o ama. Deus nunca deu vida a uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos importam para Ele, então todos Deus ama.
Quando Jesus estendeu os braços da cruz, ele estava dizendo: eis o tanto que o amo. Então lá na cruz, você que talvez pensa que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, lá naquela cruz, com os pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho, Jesus e Deus estava dizendo para você: eis aí a prova do quanto eu te amo. Você é amado, amada do Senhor. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. 2 Coríntios 5,14. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, ou seja, desinteressado, passe algum tempo pensando sobre o que Jesus fez por você na cruz. Talvez você pode dizer: eu não preciso testemunhar, isso aí é para o pastor, isso aí é para outro. Não, eu quero que você venha a ver quando você tiver esse sentimento apático, talvez não interessado em ser um testemunho para aqueles que estão aí do seu lado, lembrando que talvez aquele que trabalha com você, aquele que estuda com você, ou talvez aquele que mora ali junto com você, ou seu vizinho que seja, é a única pessoa que vai poder falar do amor de Deus, é você. E lembrando que lá na eternidade, quantos vão olhar e com certeza dizer a você: por que você nunca falou desse Jesus? Por que você nunca falou desse amor? E agora é tarde demais, porque serão lançados na eternidade de tormento. Então que você possa anunciar o reino. Agora, se ela escolheu não, você é a escolha dela. Então, mas você o fez. Pregue, anuncie. Você deve se preocupar com os que não creem, porque Deus se preocupa. Então por que eu devo me preocupar a pregar para aquele que não acredita? Porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor é que totalmente verdadeiro afasta o medo. 1 João 4,18. E para a gente ir para os finalmente, um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o seu filho. Sim ou não? Porque seu amor por aquele filho é maior que seu medo. Se você tem medo de partilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao redor, peça a Deus que encha o seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. 2 Pedro 3,9. Olha agora, assim que você conhece uma pessoa que não conheça Cristo, você precisa começar a orar por ela, servindo-a com amor e partilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? E aí fica uma pergunta: convidá-las a vir para a igreja, contar a sua história, presentear-lhe até mesmo com este livro, que bênção, uma vida com propósito, levá-la para jantar, orar por elas diariamente até que sejam salvas, ou seja, compartilhando essas lives. Você está também sendo um canal de bênção para elas. Compartilhe aí, dizendo para outras pessoas nos seus contatos, no seu Facebook, até mesmo no WhatsApp. Compartilhe, venha promover o reino de Deus, anuncie o amor de Deus revelado através dessas lives, que com certeza vai impactar muitas pessoas. Como eu disse, seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando, porque amanhã pode ser muito tarde. Talvez você diz: amanhã eu vou, amanhã eu faço. Talvez você pode morrer antes, ou aquela pessoa pode partir antes. E aí você vai o resto da vida se lamentar. A Bíblia diz: aproveite o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Alguém irá para o céu por sua causa? Aí fica a pergunta: você já ganhou alguém para Cristo? Você já levou alguma pessoa a Cristo? Quanto tempo você tem já de conhecimento da palavra de Deus? Talvez você está empenhado em tantas coisas aqui da terra. E quantas pessoas você talvez deixou de trazê-la para Cristo? Será que alguém no céu poderá lhe dizer lá no dia da eternidade: eu gostaria de te agradecer, estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? Eu louvo a Deus pela vida do Robson, que ainda jovem, ele tinha 16 anos também, ele se importou em falar de Jesus para mim.
Ele se importou de falar do amor de Deus. E não somente ele, mas todos aqueles que colaboraram, inclusive a vida do pastor Eupídio, né, que foi um grande exemplo para a minha vida, um legado. E tantos outros lá onde passamos, né? Passamos por 3 grandes igrejas, Assembleia de Deus, onde fui presbítero, também dirigi uma igreja, Manancial, onde também dirigi uma igreja, e na Batista Renovada. Eu louvo a Deus por esses lugares aonde passamos e tivemos grandes experiências, lutas também, provas, mas foi para nos forjar e para nos fazer hoje sim canal de bênção, para abençoar você, abençoar a tua vida. Louvado seja Deus por isso. Por onde nós passamos tivemos sim oportunidade de crescer, de amadurecer. Imagina a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única vida é mais importante que tudo o que mais você pode conseguir na vida. Talvez você queira conseguir o carro do ano, você queira uma casa do ano, um terreno, uma empresa, um trabalho top. Mas tudo isso comparado à alma que você vai tirá-la da condição de ir para a eternidade sem Deus, não tem preço, porque é a melhor coisa que você pode fazer. A salvação eterna de uma vida é mais importante que tudo que mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas irão durar para sempre. Lembrando, olha que experiência, somente as pessoas irão durar para sempre. O material não vai durar para sempre, seu carro não dura para sempre, seu trabalho não dura para sempre, a sua casa não dura para sempre, mas pessoas duram para sempre. Neste livro, você aprendeu 5 propósitos de Deus para a sua vida na terra. Ele o fez para ser membro da sua família, o exemplo do seu caráter, alguém que engrandece a sua glória, ministro da sua graça e mensageiro do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente na terra, que é o mensageiro do Evangelho. Esse último propósito a gente não pode fazer lá no céu. Então, esse trabalho é aqui, é único, exclusivo. Se você deixar de fazer aqui, você não vai conseguir fazer na eternidade. Os outros 4 você continuará exercendo na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. Você só tem um curto espaço de tempo para partilhar sua mensagem de vida e cumprir sua missão. E assim terminamos hoje o 37º dia, pensando sobre o meu propósito, partilhando sua mensagem de vida. Um tema para a reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Um versículo para memorizar, 1 Pedro 3,15. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Uma pergunta para meditar. Ao refletir sobre a minha história pessoal, percebo que ela é mais adequada a essa ou aquela pessoa. Com quem Deus gostaria que eu a partilhasse? Então, com certeza, Deus quer que eu partilhe a minha história, a minha vida, o meu testemunho, para edificar a fé de muitos. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse capítulo. Obrigado por esta pessoa que está assistindo e que com certeza foi edificada, foi fortalecida. E venha, Senhor, fazer dela também uma pessoa que testemunhe do teu poder, que ela anuncie o teu reino, para que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, vidas sejam impactadas e que o teu nome seja glorificado. Tira todo o receio, toda a vergonha de anunciar a tua palavra, mas que ela possa, Senhor, abrir a boca dela e o Senhor vai encher através do teu Espírito Santo. Caia por terra toda ação do inimigo contra esta pessoa. Se ela ainda não aceitou a Ti como Salvador e Senhor, que ela possa fazer agora dizendo: Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que eu estou perdido, eu reconheço que os meus pecados me separam de Ti, mas neste momento eu recebo Jesus como meu Salvador, o único e suficiente Salvador. E eu convido Jesus para entrar no meu coração, porque Ele é aquele presente que Deus deu à humanidade, e eu recebo esse presente. Jesus, entra no meu coração agora, perdoa os meus pecados, faça morada eterna, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida e perdoa todos os meus pecados. E dá-me o teu Espírito Santo e conceda-me a tua salvação. Em nome de Jesus.
Se você está fazendo essa oração juntamente comigo, sabe que a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, os anjos nos céus fazem festa. Que você o faça de todo o coração, como um dia eu fiz. E a Bíblia fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te ama. E lembre que o que Ele quer, que não é que só você venha ter uma vida aqui nesta terra, mas uma vida eterna lá no céu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então que você tenha essa vida abundante. Receba aí a cura, receba o milagre, receba a libertação, receba a salvação, o perdão dos seus pecados, receba a graça de Deus, a presença de Deus no seu coração. Seja livre de todo mal e que o Espírito Santo continue falando com você. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Visita esta pessoa e toca e transforma a vida dela e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, você pode estar acessando essas lives no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. No Facebook também, lá na sua página, na lupinha, escreva Igreja Batista Eulam, que você possa curtir, que você possa ativar a notificação. Isso também lá no YouTube, Igreja Batista Eulam. Deus abençoe você, lembrando que temos ainda até o capítulo 40 para continuar e com certeza será bênção. Amanhã não temos nenhuma live, só no domingo o culto às 9 da manhã. Espero você em nome de Jesus. Deus abençoe, compartilhe essa live para abençoar outras pessoas e que você fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.